de contrato, de pandemia, de responsabilidade social e também de inovações legislativas. Sou o professor Diego, leciono para vocês. Ô, Eliana, você consegue desligar a câmera, lindona, por gentileza? Consegue? É só clicar na câmerazinha. Vai aparecer uma câmerazinha aí, é só você... Boa! Rapaziada, então a partir de agora, nós iremos bater esse papo sobre contratos, sobre pandemia. Vocês vão perceber que nós vamos abordar inúmeras questões relevantíssimas hoje. Pessoal, nós passamos por um momento muito especial, não como direito, também como direito, mas principalmente como humanidade. Nosso papo começa agora. Nós passamos por um momento que no último século nós não vimos de tamanha gravidade. Nós não enfrentávamos uma pandemia há muito tempo e nós não conseguíamos ter, principalmente a nossa geração, nós não tínhamos a menor noção das consequências jurídicas, sociais, pessoais e psicológicas de uma pandemia. Estamos experimentando isso agora, ao vivo, a cores. Nós, eu e vocês, estamos vivendo a história. E eu quero que vocês percebam como isso impacta em contratos e como a gente pode solucionar isso. Nosso código ele já traz soluções, nosso código ele não traz soluções. Como é que funciona? O que a gente vai fazer daqui para frente? E os nossos contratos? Recebi diversas perguntas. E o contrato de aluguel? Recebi outras perguntas. Diego, e o rapaz da van? Pago ou não pago? O que eu faço? É sobre isso que a gente vai bater um papo. Inclusive, já adianto a vocês, amanhã sai no Diário do Aço uma entrevista minha sobre contratos, ação de despejo e inovações legislativas. Bacana? Uma reportagem da jornalista Bruna, muito competente, inclusive, a Bruna. Rapaziada, antes de tudo, para começar nossa conversa, eu gosto de começar nossos bate-papos com alguns dogmas, com algumas verdades. Na verdade, vamos começar com o contrato. Já que eu vou falar de contrato hoje, o que é contrato? Gente, o contrato, ele nada mais é que um negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes se obrigam entre elas. Então, por um contrato, duas ou mais partes, ele é bi ou plurilateral, se obrigam, cada uma passa a ter obrigação. Já dizia Gaio, lá no direito romano, por volta do século 3 ou 4, que o contrato cria fonte de obrigação. Na verdade, o contrato cria obrigação, ele é fonte de obrigação. Então, quando você tem um contrato, você tem um negócio jurídico pelo qual as pessoas se obrigam entre elas. Fixamos o que é contrato. Só que, atualmente, é importante que nós percebamos que existe todo um panorama principiológico acerca dos contratos. Os nossos contratos, desde o direito romano, eles evoluem para que se tornem mais condizentes com a sociedade e para que cumpram a sua finalidade. Porque a finalidade do contrato é fazer circular riqueza. Não é ser instrumento de exploração, instrumento de abuso. Não. O contrato ele tem uma finalidade: permitir a livre circulação das riquezas. E quando eu falo isso, falo com muita tranquilidade, porque o próprio ordenamento jurídico nos prova. O artigo 108 do Código diz, 108 não, perdão, o artigo 107 do Código Civil nos diz que a manifestação de vontade não exige forma específica, salvo quando a lei exigir. Então você pode celebrar contrato do jeito que você quiser. Só vai exigir forma específica quando a própria lei trouxer a exigência da formalidade que é necessária para a validade daquele contrato. Então, o próprio direito, ele quer facilitar a celebração de contratos, porque sabe que a circulação de riquezas é crucial para a nossa sociedade. Então, o contrato, levando-se em consideração esse contexto de facilitação da circulação da riqueza, ele é regulamentado, na verdade, ele é norteado hoje por inúmeros princípios. Eu posso citar aqui o primeiro princípio que todo mundo lembra quando falamos de contrato, é o princípio da autonomia privada. Significa dizer que nós podemos celebrar contratos livremente. E sempre que eu falo em autonomia privada, eu gosto de lembrar dos dois consectários, porque esse princípio da autonomia privada ele deve ser interpretado sob, na verdade, duas óticas. Quais óticas são essas? A primeira é a chamada liberdade de contratar. Todos nós, eu, você, temos liberdade para a celebração de contratos. Se eu quiser celebrar um contrato, eu posso. Se você quiser celebrar um contrato, você pode celebrar contratos.
Então, nós podemos contratar. Quando nós exercemos a faculdade de contratar ou não, nós estamos exercendo a nossa liberdade de contratar. Só que uma vez que você decide contratar, surge a segunda ótica, surge o segundo plano da chamada autonomia privada, que é a chamada liberdade contratual. A partir do momento que você decide contratar, você e a outra parte, vocês podem deliberar acerca do conteúdo do contrato. O negócio jurídico por excelência. No contrato você decide contratar ou não, liberdade de contratar. E você ainda pode deliberar sobre as cláusulas do contrato, liberdade contratual. Aí alguém deve estar pensando, Diego, mas no contrato de adesão eu não posso, mas a outra parte pode. Conseguiu perceber? E você só aderiu porque você quis. Então, dentro de um contrato, inevitavelmente, existem suas duas óticas, liberdade de contratar e liberdade contratual. E vocês vão perceber que eu estou construindo um raciocínio com vocês. Nós partimos da importância dos contratos, do que são os contratos, e agora nós estamos falando de liberdade de contratar, autonomia privada. Mas essa autonomia privada, essa liberdade de contratar, ela não é absoluta. Essa liberdade contratual, ela não é absoluta. Porque a nossa autonomia privada, ela não pode servir como instrumento para prejudicar a sociedade, para prejudicar outra pessoa. Ou seja, o nosso contrato ele tem que estar inserido dentro do contexto de uma sociedade. Ou seja, o meu contrato ele não pode ser do jeito que eu quiser. O meu contrato obrigatoriamente tem que respeitar a sua função social. Mas eu falo de função social daqui a pouco. Eu quero dizer para vocês que a minha autonomia privada ela é limitada. Eu não tenho autonomia privada a torto e a direito. O próprio Código Civil ele limita minha autonomia privada por um princípio muito importante, que é o princípio da boa-fé objetiva. Os contratos, eles são norteados pelo chamado princípio da boa-fé objetiva. E aí, eu preciso começar a falar desse princípio. Cafezinho, eu preciso começar a falar desse princípio com vocês. Ou seja, nós temos liberdade, tanto de contratar quanto contratual, nós temos autonomia privada. Mas vem o Código Civil e coloca como regra norteada, como princípio norteador da esfera contratual, a tal da boa-fé objetiva. Todo mundo tem dúvida acerca do que é a boa-fé objetiva e do que ela faz dentro de um contrato. Isso é olha que, gente, isso é fundamental para que nós possamos conseguir resolver os atuais problemas causados pela pandemia. Eu insisto em dizer, muita gente está criando pelo em ovo. Ai, a pandemia, o direito, o ordenamento jurídico nosso. Ele já traz importantíssimos instrumentos para a solução. Não digo que são totalmente suficientes, mas são importantes e são capazes de resolver muitos problemas. Mas, Diego, o que é boa-fé? A boa-fé que se aplica aos contratos. Se você percebeu, o 422 do Código Civil, ele fala só de boa-fé. Ele fala que tem que ter boa-fé tanto na conclusão quanto na execução do contrato. E eu preciso te falar uma coisa. Existem duas boas-fés no direito civil pátrio. Nós temos a boa-fé chamada de subjetiva e nós temos a boa-fé chamada de objetiva. Boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Boa-fé subjetiva, pessoal, é uma boa-fé inerente a estado de inocência intelectual. É quando você não conhece o vício do ato que você pratica. É quando você exerce uma posse sem saber que aquela posse está viciada. É quando você faz um pagamento para alguém sem saber que aquela pessoa não é sua credora. É quando você se casa sem saber que a outra pessoa já é casada. Então, boa-fé subjetiva é estado de inocência intelectual. E não é essa boa-fé que se aplica aos contratos. A boa-fé que se aplica aos contratos é a boa-fé objetiva. Escutem isso. A boa-fé que se aplica aos contratos é a chamada boa-fé objetiva. Cara, mas o que é boa-fé objetiva? Como é que eu vou saber? Boa-fé objetiva, gente, é regra de comportamento probo e leal. Perceba, boa-fé objetiva é você comportar-se de forma honesta.
Não é você estar inocente intelectualmente, não. É você agir e os seus atos comprovarem que você age honestamente. E quando o Código Civil diz que deve haver boa-fé objetiva nos contratos, ele atribui a essa boa-fé objetiva 3 funções. Ele diz, boa-fé, vai lá nos contratos e atue. Porque você tem 3 funções dentro dos contratos. Gente, venham comigo. Esse é um momento salutar, crucial dessa palestra. Eu queria que todo mundo do Brasil, enfim, o que mais falta ao brasileiro é boa-fé. E eu luto, eu grito boa-fé por onde quer que eu vá. O que é a boa-fé objetiva faz dentro de um contrato? Ela tem 3 funções. Quais são as funções? Primeira função é a chamada função interpretativa. Segunda função é a função chamada de criadora de deveres anexos. E a terceira função é a função limitadora de direitos subjetivos. Vem uma coisa, em princípio, chamado boa-fé objetiva. Em todos os seus contratos tem boa-fé objetiva, certo? Contrato com a faculdade, quando você compra uma camisa, quando você compra um carro, quando você celebra um contrato com um plano de saúde, quando você celebra um contrato com a operadora de telefonia, quando você contrata o escritório do professor Diego, sempre vai haver boa-fé. Mesmo que não esteja escrito, é porque o código manda. E essa boa-fé ela tem 3 funções: interpretativa, limitadora de direitos subjetivos e criadora de deveres anexos. Caraca, vamos por partes, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas funções da boa-fé objetiva. Só um copinho d'água aqui, rapaziada. O tio já participou de 3 bancas de monografia hoje e já está um pouquinho cansado e já deu uma outra aula também. Rapaziada, primeiro ponto. O que é a função interpretativa do negócio jurídico exercida pela boa-fé objetiva? O Código Civil ele determina que os negócios eles devem ser interpretados de acordo com a boa-fé. Ou seja, as partes devem interpretar o contrato partindo do pressuposto de que a outra vai cumprir, de que a outra vai obedecer, de que a outra vai ser transparente. Ou seja, você não vai, escutem, você não vai presumir má-fé no bojo de contratos. Má-fé deve ser comprovada, ela não deve ser presumida. Então, seus contratos devem ser interpretados de acordo com a boa-fé objetiva. Mas existe uma segunda função, chamada função limitadora de, limitadora de direitos subjetivos. Significa dizer que você pode exercer os seus direitos subjetivos. Se você tem um contrato e esse contrato ele te dá direitos, você pode exercê-los. Mas você não pode exercê-los. Professor, você tá Você mudo. travou aí, Diego, você tá mudo. Eu fiquei mudo muito tempo, pessoal. Uns 20, 30 segundos aí. Qual foi a última informação que vocês ouviram? Você estava falando da subjetividade. Eu falei da criação de direito subjetivo. Exercer o direito subjetivo. O exercício, isso. Maravilha. Então eu fiquei uns 15 a 20 segundos. Tá dando para compreender, galera? Me deem esse feedback, por favor. Não, tá tranquilo. Pra mim tá Assim, tranquilo. Diego. Maravilha, Tá Creme. Vamos Tá tranquilo. Vamos lá? Tá tranquilo. Que bicho vai pegar. Rapaziada, eu falei sobre a primeira função da boa-fé, que é a função de interpretar o negócio jurídico. Você não presume má-fé, você interpreta de acordo com a boa-fé objetiva. Só que existe uma segunda função da boa-fé objetiva dentro dos contratos, que é a função limitadora de direitos subjetivos. Venha comigo. Todo contrato ele te dá direitos subjetivos. Por exemplo, se você tem um crédito decorrente de um contrato e a outra parte não te paga, você pode cobrar esse crédito. E você pode ligar para a pessoa? Pode. Você pode mandar uma carta? Pode. Pode mandar uma mensagem? Pode. Você pode postar numa rede social para humilhar a pessoa? Porque os seus direitos devem ser exercidos em consonância com a boa-fé objetiva, sob pena de você praticar ato ilícito por abuso de direito. Então, os seus direitos, eles são limitados pela boa-fé objetiva. Vejam comigo. A boa-fé objetiva interpreta seu contrato. A boa-fé objetiva limita os seus direitos.
E tem uma terceira função que eu acho espetacular, eu acho maravilhosa, que parece o nome de golpe de Cavaleiro dos Zodíacos. É a função criadora de deveres anexos. A boa-fé objetiva, ela cria no seu contrato inúmeros deveres anexos, ainda que esses deveres não estejam escritos. Pegue qualquer contrato que você tenha celebrado, de compra e venda de um imóvel, de um carro, de telefonia, de plano de saúde, prestação de serviço, o que você quiser. Eu duvido que lá vai ter a palavra honestidade, transparência, cooperação, lisura, probidade. Não vai. Mas todo contrato no ordenamento jurídico brasileiro, as partes devem se portar com honestidade, com lisura, com transparência, com probidade. Em outras palavras, mesmo que não estejam escritos, a boa-fé objetiva cria inúmeros deveres anexos. Ela é intrometida, ela é entrona, ela vai dentro do seu contrato e fala, vocês têm que ser honestos, vocês devem agir com probidade, vocês devem ser transparentes, devem cooperar para que consigam adimplir esse contrato. Então, olha que interessante, gente. Quando a gente fala de boa-fé objetiva, a gente fala de algo tão rico, mas tão rico, que inúmeras obrigações, deveres e direitos decorrem exclusivamente da boa-fé objetiva, ainda que não estejam escritos. Então, vamos recapitular para que nós consigamos entender o nosso caminhar e onde o prof quer chegar com vocês. Nós vimos o que é contrato, a importância dos contratos e que nós temos autonomia, mas que a nossa autonomia ela é limitada por algumas circunstâncias, função social, pela boa-fé, e que essa boa-fé ela é muito importante. Ela tem inúmeras consequências dentro do meu, do seu, do nosso contrato. E da própria boa-fé, principalmente dos deveres anexos. Eu acho esses deveres anexos maravilhosos. Eu já consegui romper, escutem só, eu já consegui romper contratos lá no escritório por descumprimento do contrato? Não, por descumprimento dos deveres anexos. Eu tenho um caso lá no escritório que é sensacional, que é o seguinte, um casal de noivos chegou desesperado lá no escritório. Uma pausa para um exemplo, para contextualizar como age a boa-fé dentro de um contrato. Um casal de noivos chegou ao escritório e eles estavam desesperados. Por que eles estavam desesperados? Porque eles tinham contratado um buffet. O casamento deles seria dentro de 20 a 30 dias e eles tinham contratado um buffet. Só que, olha que interessante, a data de adimplemento do buffet seria no dia do casamento. Ou seja, antes do casamento, eles não iriam inadimplir o contrato, porque eles só iam inadimplir se no dia do casamento não entregassem o buffet. Só que o que começou a acontecer? O casal não conseguia entrar em contato com as pessoas responsáveis pelo buffet. Eles tentavam ligar e não conseguiam falar. Eles foram à sede, não encontraram as pessoas do buffet lá. Eles não conseguiram fazer prova. Então eles começam, gente do céu. Eles começaram a ficar desesperados. Eles não podiam correr o risco de esperar o dia do casamento para chegar lá algo que eles não tinham experimentado, algo que eles não tinham... O pessoal do buffet sumiu, não atendiam o telefone. Eu tentei ligar, me identifiquei como advogado dos noivos. Desligaram na minha cara, não me atenderam mais. Olha que legal. Eles ainda não tinham descumprido o contrato. Mas eles estavam violando todos os deveres anexos da boa-fé objetiva. Transparência, cooperação, comportamento probo. Isso estava dando medo, deixando aterrorizados os noivos. Entrei com ação, olha que legal, ação de resolução contratual por descumprimento dos deveres anexos da boa-fé. Porque o que eu queria? Eu queria que eles não aparecessem lá no dia, e pedi uma liminar, para proibi-los de aparecer no dia do casamento com o buffet. Porque os noivos, diante daquela circunstância, eles falaram, vamos romper com esse pessoal e contratar outro buffet. Imagina se aparecem 2 buffets e dá confusão lá no dia, o dia do casamento, um dos dias mais especiais da vida das pessoas. Então, vejam como funciona a boa-fé objetiva. E por que eu disse aqui sobre boa-fé? Eu preciso complementar o nosso raciocínio com a função social. A boa-fé, ela está inserida no contexto de um ordenamento jurídico que... Ô, Maísa, eu vi que você levantou a mão, você espera só um pouquinho para eu concluir um raciocínio, tá bom? Rapaziada, e aí?
A boa-fé entra num contexto também da função social, que é outro princípio relevantíssimo. Quando a gente fala em função social, todo contrato, ele tem a função de gerar riqueza, de circular riqueza, e não de prejudicar as partes. Essa função social, ela deve ser analisada também sob duas óticas, a ótica interna e a ótica externa. Dentro de um contrato, na ótica interna, o que o direito tenta fazer para dar cumprimento à função social do contrato? Ele tenta pegar a parte mais fraca, legislativamente, e subir. Pensem no consumidor. Existe uma lei para colocar o consumidor em pé de igualdade. Pensem no... Olha que interessante, pessoal. Pensem no trabalhador. Existe uma lei para colocar o trabalhador em pé de igualdade. Então, existem normas que tentam promover a igualdade dentro de um contrato. E também, nós temos no Brasil o CAD, para cuidar da função social externa, para evitar que os contratos prejudiquem a sociedade. Eu dou como exemplo inúmeras junções, fusões que são impedidas pelo CAD porque eliminariam a concorrência. A própria Croton, quando tentou adquirir a Estácio, não foi permitido. O CAD não permitiu. Então nós temos diversos instrumentos legislativos que limitam a autonomia das pessoas, em especial a função social e a boa-fé objetiva. A partir de agora eu quero contar para vocês uma conclusão parcial, porque a gente continua, acerca do contexto contratual no Código Civil Pátrio. Mas antes, diga, Maísa, o que você manda? Professor, desculpa, é porque tem aluno querendo ser aceito na reunião. Aqui eu já aceitei todos, Maísa. Na minha tela não tem ninguém para ser aceito ainda não. Então vou reencaminhar o link para ele, coitado, que ele tá Aceite, doido por querendo gentileza. entrar. Aceite Obrigada, como observação, desculpa. viu? Ok, obrigada. Rapaziada, então o que eu quero falar de maneira parcial com vocês, que é o seguinte. Dentro desse... Escutem isso, isso é muito importante. Gente, isso é extremamente importante. Isso é importante para a vida de vocês. Isso é importante para o futuro do Brasil. O Código Civil, sabe o que ele quer quando fala em contratos? Ele olha para cada pessoa que está contratando e diz assim: ei, você que está entrando num contrato, você está entrando dentro de um barco com a outra parte. E vocês estão no oceano. Vocês precisam se ajudar, porque se afundar o barco, é prejuízo para os dois. Os dois vão morrer afogados. Então, quando o Código Civil cria deveres anexos, limita direitos subjetivos, manda interpretar de acordo com a boa-fé, ele quer que as partes de um contrato caminhem juntas. Que uma ajude a outra, que uma tente fazer com que o contrato dê certo. O Clóvis Bevilacqua, ao falar sobre o princípio do consensualismo, ele fala que o contrato nada mais é do que o acertamento de interesses contrapostos. Eu quero uma coisa, porque no mesmo... Olha que legal, dentro de um contrato, as partes elas não querem a mesma coisa, elas querem coisas diferentes. Percebam, quando você está num contrato, você quer uma coisa, que a outra parte tem. A outra parte quer uma coisa que você tem. Então vocês têm interesses contrapostos que são ajustados. Então vocês precisam se ajudar. Por isso que eu falo muito que isso é muito importante para nós. O brasileiro ele tem uma mania horrorosa, deprimente, vergonhosa, vexatória, nojenta, que é o tal jeitinho brasileiro. Querer tirar vantagem em tudo, ser o espertalhão, querer passar a perna no próximo. É óbvio que eu não generalizo, mas a expressão jeitinho brasileiro, ela é consagrada no nosso país. Isso é vexatório, porque as partes elas não têm que dar jeitinho, elas têm que se respeitar, elas têm que se tratar com respeito, com direito, dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Então, quando nós falamos em contrato, o grande problema no contrato é quando as partes passam a querer não se ajudar. E aí surge o contexto da pandemia. Olha que loucura. Veio uma pandemia como um meteoro e cai no meio da nossa seara contratual. E a pandemia, o que ela causou, pessoal? A pandemia ela criou desequilíbrio no contrato. Não em todos. Olha que curioso. A pandemia ela afetou toda a humanidade. Ela não afetou você, ela não afetou a mim, ela não afetou a XY, ela afetou todas as pessoas da humanidade. Embora alguns pensem que isso seja uma criação, o que evidentemente não é, e esse tipo de pessoa não merece atenção. Mas, então percebam comigo que a pandemia ela afetou a todos. E quando ela afeta todas as pessoas,
ela cria desequilíbrio no contrato, porque teve gente ficando desempregada. Tem gente que não está conseguindo... Só um minutinho, Nilda. Tem gente que não está conseguindo trabalhar. Então, a todo momento, vínculos contratuais estão sendo colocados em xeque. Em especial, os vínculos continuativos. Quando eu falo de vínculos continuativos ou de execução continuada, são aqueles que se prostraem no tempo. São aqueles que o cumprimento é duradouro. Um contrato de faculdade, um contrato de aluguel, um contrato de motorista de van. Então, um contrato de advocacia, olha que interessante. Essa semana eu recebi uma mensagem. Gustavo, só um minutinho. Essa semana eu recebi uma mensagem que me tocou muito. Eu tenho um cliente no escritório que ele é enfermeiro em Manaus. E aí, uma parcela de honorários que tinha para o escritório venceu e ele pagou. E logo em seguida ele mandou uma mensagem, falou: Diego, eu paguei com 2 dias de atraso. Me desculpa, tá, cara? É porque essa pandemia tá me deixando meio doido. Aí eu falei: não, tranquilo, fulano, relaxa. Aí em seguida ele falou: Diego, preciso fazer um desabafo com você. Eu tô quase enlouquecendo. Esse negócio mata demais. Se cuida. Aqui em Manaus, a gente vê um amigo de enfermagem, o cara simplesmente desaparece. Aí ele me explicou como é que funciona. O cara pega Covid, tem que ficar em isolamento. Se o cara morre, ninguém vê, porque não tem velório. Que loucura. Olha que loucura. Então, a pandemia, ela afetou a todas as pessoas. Estou vendo que tem 2 perguntas, da Nilda e do Gustavo. Esperem só um momento oportuno, tá, pessoal? Por obséquio. Estou só concluindo um raciocínio parcial aqui. E percebam, a grande pergunta que nós temos que responder é: já existe no nosso ordenamento jurídico instrumento adequado para a solução dos problemas decorrentes da pandemia? Eu, Diego, de forma contrariando até alguns outros juristas, diria que sim. Eu diria que a solução para os problemas atuais, elas encontram-se na boa-fé objetiva, elas se encontram na teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão é linda. Ela diz que casos supervenientes, imprevisíveis e extraordinários permitem a resolução ou a readaptação, o reequilíbrio contratual. Isso pelo Poder Judiciário. Então, eu vejo que existem claramente 3 soluções atuais e existentes. Olha o que eu estou dizendo. No nosso ordenamento jurídico, 3. Eu não falei 2, eu falei 3. A boa-fé, a teoria da imprevisão, e eu falo também uma que nem está na lei, que é a nossa boa vontade, que é o nosso companheirismo, que é a nossa compreensão. Concordo que nem todo contrato é passível de ser solucionado pela compreensão, pelo companheirismo, pela boa vontade. Mas hoje no ordenamento jurídico existem sim instrumentos capazes de solucionar muitos problemas, não digo todos. É normal que nós tenhamos algumas arestas a serem ajustadas, mas sim, hoje no ordenamento nós temos a teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 a 480, que permite tanto a resolução de contratos dos quais decorram onerosidade excessiva em decorrente de fatos posteriores, imprevisíveis e extraordinários. E nós temos também a boa-fé, que tem os seus consectários do venire contra factum próprio, do tucuoque brutus filimi. Então, hoje nós temos, aliados à nossa boa vontade, instrumentos para a renegociação dos contratos, para a compreensão dos momentos de dificuldade, para que nós possamos minimamente sairmos, juridicamente eu não vou dizer melhor, mas entre mortos e feridos, que salvem-se todos, até os mortos. Mas eu quero que percebam, embora nós vivamos um momento muito grave, eu vejo muita gente, nós estamos na época das redes sociais, eu vejo muita gente inventando pelo em ovo. Ah, contrato em pandemia, papapá, pipipi. A solução está aí. Basta ler o nosso ordenamento. Só procura solução nova quem não conhece o nosso ordenamento. Eu continuo a falar já só para dar um tempinho para a Nilda e para o Gustavo. Diga, Nilda. Nilda? Alô? Oi. Você está com a mãozinha Diego. levantada aí? Isso, Diego, tá me ouvindo? Tô. Tá, igual você tá falando aí agora sobre... Ficou silente, Nilda.
Professor, em outra reunião, tinha uns engraçadinhos que estavam mutando quem estava falando. Às vezes tem algum aqui também que está fazendo isso. Mutando, tirando o áudio das pessoas. Olha que maldade, rapaz. Ô, Nildo, eu não tô te ouvindo. Obrigado, Flávio. Ô, Nilda, vamos fazer o seguinte, para eu não esperar muito, no finalzinho você faz sua pergunta, já que tá tendo problema com o áudio agora, bacana? Gustavo, diga o que você manda. Diego. Fala, meu querido. A questão que eu estava vendo em relação aos exames da OAB, por exemplo, eu vi uma decisão, não lembro em qual estado que foi, de um advogado, de um bacharel que passou na primeira etapa e foi aceita a decisão para ele advogar com aprovação simplesmente na primeira etapa, por não estar ocorrendo os exames agora. Sim, eu vi isso também, foi na Paraíba, se não me falha a memória. Sim. O Gustavão está um pouco fora do tema, mas ainda assim eu vou ponderar sobre isso, tá? Isso foi um engraçadinho que quis aparecer. Eu estou falando, está gravado e eu vou jogar no meu canal no YouTube. Isso foi um engraçadinho que quis aparecer e a decisão já foi cassada pelo TRF, bacana, ele não pode advogar. Isso foi um engraçadinho que quis aparecer, que ajuizou essa ação, e um juiz engraçadinho que quis aparecer, que deu deferimento a essa liminar, porque não faz o menor sentido tratar esse aluno de forma diferente. Então, a decisão já foi cassada e esse cara não pode advogar. Bacana, Gustavo? Tranquilo. Ô, Nilda... A observação que eu faria em questão é que isso, se fosse, no caso, aprovado de verdade, haveria um precedente muito grande. Não entendi, Gustavo? No caso, se essa decisão tivesse sido feita de forma correta, em questão de plausibilidade, abriria um precedente muito grande. Um precedente perigosíssimo. Diga, Nilda. Não, eu ia falar para você o seguinte, com essa nova lei da pandemia, como você está falando aí, colocaram uma cláusula agora também no contrato que o dinheiro que foi pago só será devolvido a partir de janeiro em 12 vezes. A lei de 9 mil... Na verdade, foi uma MP do governo em relação aos eventos. Eu vou mencioná-la também, mas ela aplica-se só sobre os eventos, tá bom? É uma MP que vai durar durante a pandemia e aplica-se exclusivamente à área de eventos e viagens, turismo, alguma coisa assim. É MP 932, se não me falha a memória. Tá bom? Isso, então tá bom. É para evitar o sacrifício daqueles que estão sendo mais atingidos. Maravilha. Agora, rapaziada, prosseguindo, eu quero falar para vocês. O nosso espírito contratual é que os contratantes se abracem. Até aqui está tranquilo, eu acho que todos compreenderam. E dentro do nosso ordenamento, nós já temos instrumentos capazes de, eu não vou dizer solucionar todos, mas de auxiliar muito na seara contratual. E aqui tem um ponto importante que foi objeto, inclusive, de debate, de conversa com o Venosa. Se buscarem lá no canal no YouTube, essa live dele está disponível, ele fala algo que é muito importante e que eu concordo em gênero, número e grau. Ele diz no seguinte sentido: as soluções devem ser feitas caso a caso, porque a pandemia, escutem isso, a pandemia, embora tenha afetado a vida de todos, economicamente ela não afetou a todos igualmente, porque o comerciante ele foi muito prejudicado. O artista, pense em a situação do artista, que loucura. Agora, quem trabalha com vendas online, por exemplo, muitas das vezes não foi atingido. O entregador de mercadorias, o motoboy, ele possivelmente não tenha sido atingido dentro da sua realidade econômica. Muita gente não foi atingida dentro da sua realidade econômica. Então, percebam que as soluções contratuais, elas devem ser realizadas caso a caso. Vou te dar um exemplo. Contratos de aluguel, eu já recebi muitas perguntas de pessoas perguntando: posso abaixar o meu contrato de aluguel? Depende. Sua renda foi afetada? Você teve prejuízos econômicos com a pandemia? Aí teve uma pessoa que falou: eu estou numa fase que eu estou ficando meio irritado com algumas coisas. Principalmente tudo que diz respeito à falta de boa-fé me deixa muito irritado, profundamente irritado. Mentira, fake news, falta de boa-fé, são coisas que me deixam nervoso. Só de falar eu fico meio bravo. Então, uma pessoa virou para mim e falou esses dias: Diego, eu quero reduzir o valor do meu contrato de aluguel. Posso? Eu falei: irmão, o direito ele te dá a faculdade de tentar pleitear isso judicialmente, uma readequação, caso isso tenha te impactado economicamente, tornando isso excessivamente oneroso para você.
Ele, não, eu nem perdi salário, não, eu quero aproveitar essa onda da pandemia aí. Eu olhei para ele, era um amigo meu, eu falei, xinguei, óbvio, né, que eu não vou xingar porque vai ficar gravado, mas tá de sacanagem comigo. Falta de boa fé é essa. Se você não for... Ele, não, mas vai que eu seja, mas ainda não foi. Então, sempre que eu falo de contrato, sempre que eu falo de boa fé, eu quero extirpar, uma das minhas missões de vida é extirpar o jeitinho brasileiro. O brasileiro ele não tem que ser conhecido no mundo pelo jeitinho, mas pelo seu afeto, pela sua humanidade, pela sua solidariedade, pelo seu respeito à ciência. Então, quando nós pensamos em contrato, quando nós pensamos em pandemia, quando nós pensamos em soluções jurídicas, eu não consigo visualizar a solução que não passe por boa fé, bom senso, boa vontade e também por teoria da imprevisão. Nós já temos no nosso ordenamento jurídico instrumentos capazes de nos auxiliar muito na solução dos nossos contratos. E eu sempre friso evitar a judicialização. Porque tudo que você judicializa, e eu falo isso na minha entrevista de amanhã, pressupõe gastos com custas processuais, gastos... Olha que eu sou advogado. É interesse meu judicializar as coisas, mas aquilo que precisa ser judicializado. Gastos com honorários, demora na solução. Então, que a judicialização seja reservada para aquilo que realmente necessite de judicialização. A melhor solução é pensar no próximo, é cortar na carne, porque todo mundo está sofrendo nessa pandemia. Só que, vocês devem ter percebido, desde o início, eu tenho falado que o nosso ordenamento ele possui relevantes instrumentos para solucionar quase tudo. Eu não disse que soluciona tudo. O nosso ordenamento ele não soluciona tudo, ele soluciona quase tudo. E é por isso que eu quero falar de algo que é uma novidade enorme para vocês. Nem é lei ainda. Pode ser que se torne. Pode ser que se torne. Antes de falar dessa novidade legislativa, eu quero ouvir o que o Romualdo tem a dizer, que ele levantou a mãozinha. Diga, Romualdo. Vai ser abordado, né? Mas essa questão, por exemplo, contratos de academia, certo tipo de contrato, onde que, igual o caso, a academia foi suspenso. Pela academia foi suspenso para minha menina, por exemplo, que é criança. Só que aí depois ele, no caso, se a pessoa quiser finalizar o contrato e futuramente, né, quando puder, quando normalizar, porque no caso aí tipo assim, foi suspenso o prazo, mas aí continua descontando. Ô, Romualdo, eu não escutei bem a sua pergunta na parte final dela. Você falou das academias, se você quiser finalizar o contrato, mas o resto eu não escutei bem. É que é o seguinte, descontam mensalmente, aí só que está suspenso a contagem do prazo, por exemplo, ela não está indo, já tem 2 meses, descontar. Academia, né? Aí só que eles falaram assim, quando finalizar, esses meses seria reposto. Seria os 2 meses após o fim do contrato seriam repostos, né? Até o momento 2 meses. Mas, por exemplo, igual no caso dela, está no meio do contrato ainda. Mas se eu quiser acabar esse contrato. Sim, você pode. Nada impede que você acabe com o contrato. Nesse caso, haveria de se discutir o pagamento da multa. Eu particularmente entendo que nesse caso não há possibilidade de pagamento de multa, porque não está tendo a possibilidade de prestação do serviço. E aí a própria academia abriria a mão da multa. Mas a análise deve ser principalmente caso a caso. E sim, o correto é o que a academia está fazendo. Olha, nós vamos ficar parados por 2 meses e 10 dias, isso vai ser reposto ao fim do contrato de vocês. Essa é a melhor solução, que as partes entrem no acordo. Quanto à resolução, esse rompimento tem uma multa para romper o contrato, eu sei que tem. O ideal nesse momento é que não haja pagamento de multa, mas nada impede que haja uma negociação entre a academia e seus clientes, no sentido de não pagar multa, de haver o pagamento de multa pela metade, caso a caso, negociação, boa fé objetiva, Dom Romualdo. Ok. Rapaziada, prosseguindo, inovação legislativa, que vai influenciar nos contratos, que vai influenciar na vida de vocês. Eita, cortei meu dedo. Rapaziada, prosseguindo, foi enviada para sanção presidencial
O projeto foi enviado para sanção presidencial, o projeto de lei 1179 de 2020. Isso, gente, o que eu estou dizendo para vocês, não é lei ainda, mas vai ser. A gente está se adiantando ao ordenamento jurídico. O Congresso elaborou uma lei transitória, uma lei temporária, que vai ter vigência entre os dias 20 de março de 2020 e 30 de outubro de 2020. Por que essa data? 20 de março foi quando foi editado o decreto legislativo que reconheceu a pandemia e a suspensão das atividades. E 30 de outubro é um período que o legislador estimou que a situação já esteja voltando à normalidade. E essa lei, ela impacta em contratos, ela impacta no direito de família, ela impacta na prescrição, seja a prescrição aquisitiva ou a prescrição de perda da pretensão. Essa lei, ela impacta na contagem dos prazos prescricionais. O que está acontecendo, galera? O Congresso editou o projeto de lei 1179, que no dia 21 de maio desse ano foi enviado para sanção presidencial. E o que esse projeto diz, pessoal? Impacta nos contratos de despejo, nos contratos de locação e nas ações de despejo. Esse projeto de lei, que possivelmente virará lei, dependendo apenas de sanção do atual mandatário federal, ele, sendo sancionado, vai se tornar lei. E o que vai acontecer? Vai suspender os prazos prescricionais entre 20 de março e 30 de outubro. As ações de despejo, isso é objeto da minha entrevista de amanhã, do Diário do Aço, elas poderão continuar sendo ajuizadas, mas nesse lapso temporal de 20 de março a 30 de outubro, não vai haver concessão de liminares nas ações de despejo. Sabe por quê? Para evitar que famílias, comércios sejam desalojados nesse período de pandemia e tenham que procurar novos lares, tenham que se movimentar, tenham que sair do isolamento social. Então, as ações de despejo não vão ter concessão de liminar, caso o projeto seja sancionado. Não conta prazo para uso capião entre 20 de março e 30 de outubro. A prisão do devedor de alimentos, ela vai ser na modalidade domiciliar. Então, diversas novidades estão por vir no ordenamento jurídico por meio do projeto de lei 1179 de 2020, que eu, inclusive, sugiro a leitura para vocês. Basta acessar o site do Congresso Nacional e procurar o projeto de lei, a redação final dele. Então, diversas inovações estão vindo para suprir essas lacunas que nós hoje temos, porque o nosso ordenamento ele soluciona quase tudo. Mas o legislador ele percebeu que pessoas estavam sendo despejadas, que pais estavam sendo presos, às vezes o sujeito estava indo para a cadeia, correndo o risco de pegar o coronavírus e isso ia prejudicar o pagamento dos alimentos. Então, nesse período, a prisão será domiciliar para evitar a sobrecarga do sistema carcerário, não vai haver despejo, não vai haver curso de prazo prescricional, não vai haver curso de prescrição aquisitiva, que é a uso capião. E eu prometo fazer uma aula comentando essa lei. Não sei o número da lei, porque ainda não é lei, mas é projeto de lei 1179 de 2020, que está disponível para sanção desde o dia 21, já estamos no dia 30, ainda não foi objeto de análise pelo atual presidente. Então, galera, por hoje era só. Eu queria bater um papo com você sobre pandemia, sobre contrato, sobre boa-fé e pedir, não tem um jeitinho. Deixa-me só fazer um negócio aqui, rapaziada. Como é que eu faço para baixar uma lista de presença aqui? Deixa-me ver. Ah, baixei a lista de presença, tio. Maravilha cremosa. Então, estive aqui com 90 pessoas. Muito, 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 muito feliz. Obrigado pela presença. Sei que muitos aqui estão em busca do certificado, mas muitos também estão em busca de bater um papo sobre direito. Então, por hoje é só, galerinha. Estou à disposição. Quem quiser perguntar, vou ficar aqui até as 2 horas. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Tá faltando analista aí, professor. Oi? Tá faltando analista, professor. Eu não entendi. Tá faltando analista, professor. Vinição. Eu baixei a lista aqui. É o Vinição. É o Vinição, professor. Ô, Vinição! E aí? Como é que você tá? Pô, você já tá podendo estagiar lá no escritório, hein, Vinição? Beleza. Você tá bem? Você tá bom demais, Vinição?
Tudo bom, e você? Tô bem também, graças a Deus. Manda um abraço pra sua mamãe aí. Bom final de semana pra você. Cruzeiro Maior de Minas. Sai fora, rapaz. Alô, professor, valeu. Falou, meu Então, irmão. ela acabou, então, ficou Deus aí. Falou, professor. Um abraço. Arrasou, Dieguinho. É nóis. Falou, Conheço mestre. a voz da Saudade de Cacá. você. É eu mesmo. Dieguinho. Você deixa, tia. Arrasou, mestre. É Valeu. nóis, gente. Tamo junto, viu? Valeu. Parabéns, Diego. Gente, conta Diego. Beijo pra você. Diego, Quem me chama? é o Diogo. Não, Diogão. Conta pra mim, irmão. Eu queria te pedir o nome do seu canal no YouTube para acompanhar. Meu irmão, facinho demais. Você vai lá no YouTube e vai digitar Direito Didático. É o primeiro canal que aparece. Direito Didático. Isso, separado, né? Direito Espaço Didático. Beleza, Diego. Tamo Obrigado. junto, irmão. Valeu. Mais um inscrito. Valeu. Diego, Quem me chama? Matusalém, Diga Dom Matu. se o prazo prescricional for interrompido, pode afetar o decadencial também? Com o advento Olha que da lei? maravilha. O Matusalém, sua pergunta foi sensacional. O projeto de lei 11.179, o projeto 1179, ele menciona expressamente a suspensão da decadência também. Bacana? E ainda menciona o artigo 207. Então vai afetar a decadência sim, beleza? Beleza. Tamo junto, meu irmão. Ô, Diego, eu tô Diga, só meu falando. irmão. Não tem nada a ver com a palestra, não. Abre o coração, vamos lá. Fala. Eu vou ter uma audiência quarta-feira. Quem tá falando? Só pra identificar. É o João Gabriel. Fala, Jones. Vou ter uma audiência quarta-feira, só que o advogado pediu para eu levar 2 testemunhas, né? Só que eu tô com medo deles não irem. Você acha que dá algum problema? Sim, dá sim. Porque Afeta se você minha- precisa, se o advogado pedir para você levar a testemunha, porque ele quer provar algo lá, ou quer contradizer algo que a testemunha da outra parte vai dizer. Então é importante que suas testemunhas compareçam. E se for, ele dizer que é no mínimo 2 testemunhas, e se for somente uma? Não, se for pelo menos uma, já te ajuda. O ideal são as 2, mas que você não deixe de levar testemunhas. Bacana? Entendi. Mas tá bom, obrigado, professor, pela Tamo junto, dúvida. meu irmão. Daqui a pouco eu tiro 10 na sua prova oficial. É nós, estamos juntos. Falou. Professor, Quem me chama? Jéssica, Diga, Jéssica. deixa eu te perguntar, você comentou sobre o caso da van, qual que é o proceder assim, mais correto, então, para a gente? Olha, o que eu converso com os meus alunos, com os meus amigos, porque essa dúvida chegou até mim por alguns 3 ou 4 alunos, amigos, clientes me fizeram essa pergunta, alunos de curso para delegado do Paraná me mandaram essa pergunta por direct. A sugestão que eu dou é o seguinte, porque muita gente já me procura com espírito armado, mas eu não quero pagar, o serviço não vai ser prestado. Então, só que existem 2 óticas. A primeira, o serviço não vai ser prestado naquele momento. Posteriormente vai ser prestado. Então, o que eu sugiro é uma negociação entre as partes no seguinte sentido.
reduzir um pouco o valor agora e pagar essa diferença depois, ou pagar agora e não pagar nada quando houver a reposição do serviço. É uma negociação que deve ser feita entre as partes. Sabe por quê? Algo que pouca gente pensa é o seguinte: é ruim pagar topiqueiro sem usar? É, mas o topiqueiro ele vive disso. Imagina se todo mundo para de pagar. Ele morre de fome. Então, a sugestão que eu dou é uma negociação. É cada um ligar para o topiqueiro e, dentro das suas condições, fazer o máximo para preservar o seu direito, mas pensar também na família do próximo. Porque contratos de topic, por exemplo, são contratos que não podem ser judicializados. Quer dizer, eles podem, mas é absurdo pensar um contrato de 200, 300, 400, 500 reais chegar à justiça. Vai dar muito mais despesa para os envolvidos do que vantagens. É verdade. Então, o que eu sugiro, porque já procurou a gente lá, vamos para o juizado especial, vamos entrar com a ação. Eu falei, jovem, o valor todo desse contrato não vai me valer a pena a paciência que eu vou ter que dispensar para isso. Então, a sugestão que eu dou é, negocie, fala o seguinte, deixa eu reduzir um pouquinho, topiqueiro. Quando você prestar o serviço, eu te pago um pouquinho a mais. Então, negociação, Jéssica, caso a caso. Teve um cliente meu que eu achei maravilhoso o que ele fez, ele falou assim, Diego, eu achei sensacional o que ele fez. Ele falou, Diego, o que eu faço? Aí isso que eu contei para você, eu contei para ele. Eu falei para esse amigo meu, que é muito amigo meu esse cara. Sabe o que ele fez? É um cara que tem condições financeiras. Ele foi lá e pagou o semestre adiantado. Ele ligou pro topiqueiro e falou, cara, vou te pagar o semestre para te dar uma força. Quando você puder prestar o serviço, você presta. Maravilha, porque ele podia fazer isso. Tem gente que não pode, vai ter que pedir o topiqueiro para suspender a cobrança. Então, nesse um ajuda o outro, a solução inevitavelmente virá. Bacana, Jéssica? É verdade, concordo com você. Obrigada. Tamo junto, querido. Um beijo para você. Beijo. Professor, boa tarde, tudo bem? Quem me chama? Leandro. Fala, Leandrão. Eu estou analisando um contrato e ele vem falando justamente sobre isso, que foi a aula de hoje, foi a palestra de hoje, né? Os efeitos da pandemia em relação ao contrato. Essa pessoa celebrou um contrato de compra e venda um tempo atrás com um bar, para adquirir um bar. Para adquirir um bar, beleza. Isso. Só que 2 meses após ela adquirir esse bar, veio a pandemia. Entre tantas coisas, há também o descumprimento de algumas cláusulas contratuais por parte do antigo do vendedor. Sim. Que ensejam em multa perante o contrato, mas Sim. não desfazimento. No caso, mas esses descumprimentos eles não decorrem da pandemia, né? Pelo que você disse. Não decorre da pandemia. Dá para alegar o Pacta Sunt Servanda, Rebus Sic Stantibus? Sim, esse é um típico contrato, Leandro, que difícil. Olha só que interessante. Quando você compra um bar, você não está falando de algo de 5 mil, 10 mil. É algo de 40, 50, 100, 200 mil reais. São contratos que vão se postergar no tempo, porque o pagamento muitas vezes é parcelado. É o típico contrato de submissão ao judiciário, seja para resolução ou seja para readequação, em razão desse fato posterior, superveniente, extraordinário e imprevisível da pandemia, aplicação da teoria da imprevisão. E aí você diz do descumprimento contratual. Esse descumprimento contratual do vendedor nada impede que ele seja objeto de ação para cobrança dessas multas, ou até mesmo, a depender da gravidade do descumprimento, para resolução do contrato. Se for um descumprimento capaz de ensejar a resolução. Consegue perceber? Então, existem 2 soluções para esse contrato. Uma possível, na verdade 3, né? Eu sempre coloco uma terceira solução pautada no bom senso das partes. A primeira solução, uma readequação contratual pelas próprias partes. Uma segunda solução, uma readequação judicial em decorrência da pandemia. Uma terceira, pautada na teoria da imprevisão, artigos 478 a 480, mais especificamente 480. E uma terceira solução, analisar esse descumprimento por parte do vendedor, se ele é capaz de ocasionar o rompimento por culpa do vendedor ou se ele é capaz de ocasionar apenas o pagamento de multas. Então, são 3 as soluções que devem ser analisadas no caso concreto. Eu tentei abranger o máximo que eu pude. Não, sim, até deu uma luz muito boa, porque realmente são cláusulas que no contrato prevê multa, mas se você analisar no negócio jurídico, na boa-fé objetiva,
ele realmente atrapalha o negócio de fluir adiante. Principalmente o negócio de bar, há de se ter uma sabedoria muito grande ao analisar esse tipo de contrato, porque foi o setor mais afetado. É. Pesado, cara. Tamo junto, Leandrão. Beleza, obrigado, viu, professor? Valeu. Falou. Rapaziada, são 14 horas. Vou-me embora para Passárgada. Lá, sou amigo do rei. Beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana e juízo, viu, galera? Bom final de semana, Tchau, Diego. Valeu, tchau, tchau. Tchau.